Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, na última aula, na nossa apostila de história, estávamos falando aqui sobre essa obra da Tarsila do Amaral, né? Que representa aqui uma ferrovia em uma cidade. Então, após uma viagem de trem ao Rio de Janeiro e a Minas, ela fez essa criação aqui, representou o cenário rural e urbano, né? A respeito da obra, então, nós vimos lá que os elementos que aparecem ali são a ponte de ferro, né? A rede elétrica, aqui os postes, né? As torres e construções. Então, aqui já é uma cidade moderna, né? No tempo que ela foi inspirada aqui a fazer esse retrato, né? Essa obra, essa tela. Então, ela foi criada em 1924, essa obra. Estrada de Ferro Central do Brasil. Agora, vocês também fizeram, como tarefa, os meios de transporte na cidade onde nós vivemos, né? Quais são os meios de transporte que nós utilizamos na nossa cidade? Eu vi que vocês desenharam lá, né? Todo mundo fez certinho. Então, tá lá os desenhos de vocês. Carros, motos, bicicletas, caminhões, ônibus, né? Não temos outros meios de transporte aqui, por quê? Transporte aéreo, aqui nós até temos o aeroporto, mas pousa pequenas aeronaves, normalmente particulares, né, de empresários, ou aeronaves do governo também, né, aviões do governo. Dizem que antigamente, eu não tenho muito conhecimento dessa parte, mas dizem que antigamente tinha uma linha aérea, né, que passava por Palmas, que tinha transporte aéreo de Palmas para outros lugares, né. Mas com o tempo isso foi se perdendo, talvez pouca procura também, né? Encareceu também os valores, então não tem muita procura para isso. E aí foram criadas também as rodovias, então ficou mais fácil se deslocar de automóvel e as pessoas também já não tinham a utilidade desse transporte, né? Navios também não temos nenhum rio navegável, por assim dizer, no nosso município. Temos alguns rios que têm alguns locais que pode ser andado de barcos, né, botes, mas normalmente utilizados para lazer ou para fazer travessia só pelos moradores locais, né? Também não é utilizado como um meio de transporte. Então seriam aqueles que vocês já desenharam lá, né, como tarefa. Aí está perguntando na letra C da página 25, quais são as diferenças entre o transporte e a vida urbana da cidade onde você vive e os que foram representados na obra da Tarsila do Amaral. Então, a vinda de imigrantes, o enriquecimento gerado pelas lavouras de café e o aumento do número de trabalhadores nas cidades modificaram os cenários rural e urbanos brasileiros. Nós vimos que os imigrantes, né, vieram com muita vontade de trabalhar, eles tinham vontade de crescer, de ganhar dinheiro e um dia poder voltar para os seus países, né? Porque saíram de países que estavam com dificuldades ou em guerra, então eles acabaram vindo para o Brasil para trabalhar e tentar ganhar com isso, né? Melhorar sua vida. E muitos queriam voltar e não conseguiram porque também o custo era bastante alto, eles tinham que pagar passagem que eles vieram, tinham que pagar as hospedarias, né, para se instalar, e tudo isso fazia com que eles não conseguissem guardar esse dinheiro. Então, o que eles fizeram foi trabalhar muito, né, o trabalho dos imigrantes é reconhecidamente, né, muito importante. Diferentemente dos escravizados que eram obrigados a trabalhar, eles trabalhavam procurando um benefício para eles, né, então trabalhavam com garra. Então vejam aqui uma escultura criada pelo artista João Turim, aqui nessa nossa parte do Eu Historiador. Então o João Turim fez essa obra, foi encomendada a ele, né, para celebrar o aniversário de 50 anos da Estrada de Ferro que interliga a capital do Paraná, Curitiba, até o porto de Paranaguá. Então essa obra é de 1935, tá? Para comemorar os 50 anos da Estrada de Ferro. Então, o João Turim foi um escultor brasileiro, filho de imigrantes italianos, nascido em 1878, no interior do Paraná. Ele tinha 10 anos quando a Estrada de Ferro ligando Curitiba a Paranaguá foi construída, tá?
A linha férrea passava próximo à cidade onde o João Turim morava. Então, quando a estrada foi construída, ele tinha apenas 10 anos. Ele nasceu em 1878, né? E quando chegou 1935, eles queriam celebrar os 50 anos da construção da estrada. Vejo aqui que mostra na obra do João Turim, né, as pessoas ali trabalhando, né, fazendo um túnel. O nome da obra é O Último Túnel. Então, eles estão trabalhando manualmente, não existia tecnologia, né, para fazer a perfuração aqui. Vejo que eles estão, né, fazendo manualmente. Então, essa estrada demorou muito tempo para ficar pronta, né, muitos anos para ficar pronta. E as pessoas fizeram essa estrada nos locais onde passavam primeiramente somente as mulas, as carroças, cavalos, né, transportando cargas. Então, essa estrada aí foi feita entre morros, né, na Serra do Mar, circulando entre os morros, em volta de morros, ou mesmo dentro dos túneis construídos nos morros. E muitas pessoas, né, perderam a vida para a construção dessa estrada por ser de difícil acesso, de difícil trabalho também, né? Agora, vejam aqui, tá pedindo assim, de acordo com a leitura da imagem, responda as questões. A obra O Último Túnel foi criada em 1935 em homenagem ao 50º aniversário. 50º, então eu não leio 50 aniversário, né? 50º, está em número ordinal, né? Que indica a ordem. Então, 50º aniversário da construção de uma ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá, no Paraná. Em que ano essa ferrovia foi construída? Então, se eu diminuir 50 aqui do 35, eu vou ter 1885, né? 5 menos 0, 5. 3 menos 5 não dá, então vou emprestado 9, vai ficar 8. Então, 13 menos 5 vai dar 8 aqui, ó. 1885. Inclusive, é muito interessante vocês fazerem esse passeio de trem se um dia tiverem oportunidade. É muito legal, muito bonito de ver essa estrada. Agora, na B, diz assim, ó, numere os elementos indicados na obra do João Turim conforme a legenda. A número 1, trabalhador simbolizando a mão de obra, segurando uma pá, seu instrumento de trabalho. Onde está, então? Olha aqui, ó. Trabalhador, né, lá que está simbolizando a mão de obra imigrante, segurando a pá. Roda da engenharia, simbolizando a tecnologia inovadora de construção de uma ferrovia. Então, olha aqui, ó, a 2. Então, era essa a tecnologia que eles possuíam, né? Não tinha nada assim muito moderno, não. Na época era moderno. Para eles era moderno, certo? Era uma tecnologia, mas ainda era bem precário. A 3, mulher segurando uma foice, representando os trabalhadores que morreram durante a arriscada construção da ferrovia. Então, vejo que a mulher segurando a foice aqui, né, representa os trabalhadores que morreram nessa obra. 4, o elemento que dá nome à obra. Então, o túnel aqui, ó, 4, construção do túnel, né? 5, os ramos de folha simbolizando o triunfo da obra concluída. Olha aqui, ó, o triunfo, a vitória, né? Então, é os ramos de folhas, ok? Então, agora eu quero que vocês vão para o caderno de atividade, vocês têm uma tarefinha lá, inclusive para postar, tá bom? Então, vamos lá. Então, como tarefa de história, vocês vão responder aqui na página 76 do caderno de atividade de vocês, lá, no capítulo 6, sobre a mão de obra imigrante no Brasil. Então, aqui diz que o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus no século XIX. Muitas famílias vieram da Europa de navio e desembarcaram nas cidades do Rio de Janeiro e de Santos. Você sabe para onde os imigrantes se dirigiam após o desembarque? Para responder a pergunta, desembare as letras e complete a frase com a palavra decifrada. Vocês vão ver aqui, ó, onde que eles iam, né, para poder se deslocar dentro do Brasil. Qual era o local? Lembra que a gente viu, né, que eles poderiam encontrar abrigo, que eles também até encontravam, às vezes, uma colocação de trabalho, né? Então, eles se dirigiam ao quê?
A 2, leia essa imagem que representa a hospedaria de imigrantes no estado de São Paulo, tá? Que hoje é o Museu do Imigrante, né? Então, aqui à vista. Escreva 4 serviços oferecidos pela hospedaria dos imigrantes recém-chegados ao Brasil. Se quiserem, tá aqui na nossa descrição, na legenda, tem também na apostila, né? Então, vocês vão responder. Aí, na página 77, na hospedaria, vários serviços eram oferecidos aos imigrantes. Leia o esquema de assistência aos imigrantes para responder as questões. Então, de acordo com o esquema, vocês vão responder aqui, tá? Aí, qual era o primeiro serviço oferecido? Para onde eles eram encaminhados? Qual era o destino deles? E a 4, a partir de 1850, tornou-se proibida a entrada de africanos como mão de obra escravizada no Brasil, né? Após essa data, aumentou o número de imigrantes que vieram trabalhar no campo e na cidade. Quem incentivava a vinda de imigrantes para o Brasil? Quem é que oferecia, né, trabalho aos imigrantes? Então, tudo isso vocês encontram na apostila. Vocês vão ler também lá para responder essas questões, né? Nós sabemos que depois que foi assinada a Lei Áurea, que acabava, né, com a escravidão, então não podia-se mais ter africanos como mão de obra escrava, né? Muitos ainda ficavam nos locais, né, onde viviam, porque não tinham para onde ir, e só recebiam alimento, né, mas ficavam porque queriam. Então, eles eram livres para ir e vir, mas eles não tinham para onde ir. Mas mesmo assim era proibida a entrada de novos escravos desde 1850, né? Então, a partir dessa data, mais pessoas vieram de fora para trabalhar. Então, vocês vão responder a 76 e 77 e vão postar para a prof somente a 77, para a prof analisar e comprovar a presença de vocês também, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.